E aí, traders, tudo bem com vocês? O Show aqui na área para trazer as melhores oportunidades do domingão, dia 19/10, cara. Voltamos aí depois da data FIFA, né? Ontem já teve o sábado e o domingo, tudo gravado para vocês. E eu trouxe aqui alguns jogos que eu acho interessante. Cara, um domingo complicado, muitos jogos difíceis. Os favoritos, a maioria foram no próprio sábado, pelo fator Champions League e Europa League que vai ter no meio da semana. Mas temos ainda bons jogos no domingo aqui separado. O primeiro jogo, cedo da manhã, vamos ter o Dundee contra o Celtic, cara. O Celtic que hoje é o vice-líder do campeonato. Apesar de a gente saber que ele é muito acima, eu sei que eles querem voltar a ganhar, vão pegar uns adversários mais fracos, então o Celtic é muito favorito nesse jogo. E eu acho que pode já dar um padrão aqui de manhã cedo, então gosto bastante desse jogo. Próximo jogo a gente vai ter às 9 da manhã, Hammarby contra a Icat, segundo contra quarto colocado. Um jogo complicado, um jogo difícil. O Hammarby que, cara, tem uma situação aqui, uma mínima chance ainda, tem 4 partidas, então ele pode fazer 12 pontos, então tem uma mínima chance de ser campeão, numa coisa que tinha que ser histórica, de vencer todos os jogos, e o Mijarbi não vencer, então tem essa chance ainda. Fora isso, tem que brigar aqui pela manter sua posição. Se a gente vê um AIK vencendo essa partida, o AIK iria para 47, diminuiria a diferença só para 5 pontos. Beleza, que ia ser 5 pontos em 3 rodadas, é bem difícil. Mas o Hammarby precisa dessa vitória para manter aqui sua posição, manter aqui suas colocações. Não tem uma necessidade extrema. Eu acho que o próprio Hammarby não acredita mais que pode ser campeão, mas precisa manter sua segunda posição. Então eu acho importante ele tentar pontuar. Acho que é um jogo favorável para o Hammarby. Ele geralmente tem sido um grande mandante, é onde ele tem ido bem. A gente vê que eles deu as vaciladas muito mais fora de casa. Então, por isso, acho que pode ser um jogo para o Lei AIK, mas também um jogo para ter muito cuidado, não é um jogo fácil. Próximo jogo, vamos ter o Salzburg contra o Autax. O time do Salzburg vem aqui na vice-liderança, tem dado seus vacilos aqui. Perdeu para o Stungras, perdeu para o Augsburg lá deles, e também é um time que vem muito bem. Mas ainda assim é um time forte que tem conseguido bons resultados. O Autax tem tido dificuldade, então por esses motivos acho que é um jogo para a lei Autax. Quando a gente vê aqui, o Salzburg tem jogo da Europa League, é um ponto que pode dificultar aqui a vida do Salzburg, mas ainda assim ele é bem favorito. Próximo jogo vamos ter o Eslovaco, que está muito mal, contra o Slavia Praga, que vem fazendo um campeonato bom aqui, a gente pode dizer, é o líder do campeonato, tem dado suas oscilações, mas ainda assim tem vindo muito bem. Então, por isso, jogo para tentar o lei eslovaco aqui. Próximo jogo, 11h30, vamos ter o Elfsborg contra o Oster. O Elfsborg não tem conseguido os melhores resultados, mas vai pegar um Oster aqui que precisa vencer para tentar se livrar do relegation e dos playoffs, e precisa também vencer para, senão vai ser rebaixado direto. Então, esse jogo fica numa situação muito perigosa para esse Lei Oster, mas ao mesmo tempo pode ficar um jogo muito interessante para gols. Cara, o Elfsborg é muito melhor que esse Oster, só que o Elfsborg vem numa race péssima. Então, acho que pode ser um jogo interessante aqui para quem gosta de gols no final do jogo. Um jogo mais fora do radar, mas eu acho que o jogo empatado aqui não vai agradar o Oster, ele pode acabar se expondo. Então, acho que ele tem uma tendência para gols aqui nesse final da temporada do sueco, muito, muito bacana. E eu gostei desse jogo para isso. Para a lei, complicado esse jogo, complicado. Próximo jogo, vamos ter o Young Boys dentro de casa, vai pegar o St. Gallen, que é o segundo colocado. O Young Boys que vem muito bem dentro de casa, e pega um St. Gallen que fora de casa fez uma campanha boa. O mercado está dando um grande favoritismo pro Young Boys, eu acho que muito por essas 2 derrotas seguidas do St. Gallen. E, cara, é um jogo interessante, um jogo também para gols, um jogo com tendências de remontadas, 2 times muito remontadores. O que me deixa preocupado aqui é que o Young Boys tem Europa League, então pode ser um fator a desequilibrar nesse jogo, mas eu achei também outro jogo bem bacana, bem legal pro quesito os gols e remontadas aqui. Próximo jogo às 11h45 vamos ter o Lei Heracles, cara, um jogo muito bom para a Lei Zebra. O time do Feyenoord bem melhor. O único fator que desfavorece é a Europa League contra o Panathinaikos, mas vai pegar um time que para mim tá entre os piores do campeonato holandês, então com certeza o Feyenoord é muito favorito nesse confronto. Jogo total para Heracles. 12h30 vamos ter o Toulouse, vai pegar o time do Metz. O Toulouse não tem sido um time forte, mas o time do Metz tem sido um time muito, muito abaixo, muito, muito fraco, e por isso eu ainda acho que é um jogo para o Toulouse tentar vencer. Cuidado,
Quando a gente pega um adversário muito pela fraqueza do outro, sempre é um pouco mais complicado. Mas o Toulouse realmente tem uma boa oportunidade aqui. Próximo jogo vamos ter o Liverpool, que dentro de casa tem sido extremamente dominante, e vai pegar um United que fora de casa tem tido muita dificuldade. Então, por isso, um jogo totalmente para o Leeds United. Novamente, o Liverpool tem Champions League, isso pode afetar o Liverpool, que vem de 3 derrotas seguidas. Isso também pode afetar, mas também pode dar vontade dos caras quererem voltar. Sabe que dentro de casa são muito fortes. E o United pode tentar até ser uma pedra no sapato, mas eu acho o time do Liverpool bem melhor. 1 da tarde vamos ter Atalanta contra Lazio, um jogo muito interessante, mas um jogo também muito encardido. Eu acho que pelo fator casa podemos ter um Lazio, a Lazio realmente está jogando mal, mas a Atalanta também não vem fazendo o melhor futebol do mundo, então isso complica um pouco a vida. Outro ponto que eu acho que pode ser explorado são as bolas paradas da Atalanta. Eles têm poucos gols aqui de bola parada, mas eles têm sido muito fortes ainda nesse quesito. E a Lazio tem tido bastante dificuldade, então é um jogo que eu também trago para a bola parada. E voltando um pouco aqui, as bolas paradas do Liverpool também são muito boas e também podem ser exploradas nesse jogo. E falando de bola parada, vamos ter o Midland, time extremamente forte no quesito bola aérea, muito bom. E o time do Wesley tem sido até ok nas defesas, apesar de ter tomado 3 gols de cabeça, 3 gols de falta cruzada. O time do Wesley fez muito gol também de bola aérea, então isso já me alerta um pouco para não pagar as bolas aéreas deles, mas com certeza eu venho para buscar as bolas aéreas do Midland e para buscar esse Leigh Wesley. O Midland, ótima oportunidade, pegando um adversário bem mais fraco dentro de casa, tendo aqui a chance de tentar beliscar ficar mais perto dessa liderança, né? Já que o AGF está bem disparado aqui, 4 pontos, não tem como o Midland ter o líder, mas tem como chegar bem perto. Então acho um jogo bem legal, bem interessante aqui para um possível Leigh Wesley. Cuidado, Midland tem Europa League no meio de semana, isso também pode afetar. Falando de Europa League, vamos pegar um Ferencváros que tem Europa League também, mas que vem com uma odd extremamente interessante, pegando um time bem mais fraco. E mesmo tendo Europa League, cara, para mim é um jogo para ficar de olho. Eu acho que o Ferencváros tem uma odd muito boa. Geralmente eles correspondem lá, mesmo fora de casa, são o vice-líder, são um time muito acima. E tem que olhar a escalação, mas acho um jogo bom. 2 da tarde vamos ter o Fenerbahçe contra o Karagümrük aqui. O time do Fenerbahçe dentro de casa tem sido um bom time, vai pegar um adversário que não tem correspondido tanto fora de casa. O Fenerbahçe que tem aqui Europa League no meio de semana, pega o time do Stuttgart, que é um time difícil. O Fenerbahçe que tem oscilado no campeonato, apesar de não perder as partidas, tem empatado muitas e tem deixado os pontos correr. Se quer realmente disputar com o Galatasaray, tem que voltar a vencer. Então acho que é uma ótima oportunidade. O que eu não gosto desse jogo é a odd, muito esmagada. Mas ótimo jogo para o Fenerbahçe. 2 da tarde vamos ter também aqui no Campeonato Brasileiro Vasco e Fluminense. Jogo extremamente difícil, extremamente complicado, cara. Não gosto para nada. Ambos times estão em situações médias ali da tabela, tentando ainda acesso a Libertadores. E eu acho um jogo muito difícil. Próximo jogo vamos ter o Milan, um time que mostrou uma melhoria, que mostrou uma força. Vai pegar uma Fiorentina que vive um péssimo momento, uma Fiorentina com muita dificuldade de fazer gol. E por isso pode ser que seja um Lei Fiorentina, mas confiar nesse Milan que também não está jogando bem é difícil, é complicado. Então por isso eu tenho minhas dúvidas aqui. Mas pelo que foi apresentado até agora no futebol desses dois times, é jogo para Lei Fiorentina. Próximo jogo vamos ter um Getafe que dentro de casa conseguiu manter até agora sua invencibilidade, beleza, que jogou contra o Vieda, Alavés, Levante, times mais fracos. Agora vai pegar um Real Madrid, que é um time muito forte, um Real que vem de derrota para o Atlético Madrid, um Real que tem Champions League contra a Juventus, então vai ter jogos um em cima do outro, bem perto aqui. Mas, cara, pega um Getafe que é muito abaixo que o Real Madrid. Então, se o Real Madrid jogar o futebol deles, eu acho que tem tudo aqui para ganhar, para não ter tanta dificuldade assim contra o Getafe. 4 da tarde vamos ter um clássico aqui do Brasil hoje, Flamengo e Palmeiras, dentro da casa do Flamengo, um jogo extremamente importante, porque é um jogo que pode colocar o Flamengo novamente aqui na briga, porque o Flamengo deu essa oscilada aqui de empatar com o Cruzeiro e depois de perder para o Bahia e deixou o Palmeiras com a liderança do campeonato, com 3 pontos de vantagem. Então o Flamengo tem a oportunidade de tirar esses 3 pontos. É um jogo que o Flamengo precisa vencer dentro de casa. É extremamente importante, a última chance. Se o Flamengo empata aqui, o Flamengo vai precisar que o Palmeiras, nas próximas 10 rodadas que faltam, vacile no campeonato, pegando adversários mais fáceis. Porque, cara, se tem um adversário que vai ser difícil pro Palmeiras,
vai ser o Flamengo dentro de casa. Então, tipo assim, o Flamengo precisa muito, muito dessa vitória. Cara, jogo interessante, jogo que pra mim pode dar um encaminhamento muito bom pro campeonato. Inclusive, se o Palmeiras ganha, pode ser praticamente campeão, cara. Abrir 6 pontos, faltando 10 rodadas, é muito importante. Então, um jogo que vale muito, um jogo que com certeza os dois times vão dar a vida. E eu acho que pode ser bem interessante para gols aqui. Pode ser um jogo bem aberto. Cara, é um jogo muito difícil. Muito, muito para leitura. E muito perigoso, eu diria. Porque o Flamengo tem tido muito, para mim, falhas na defesa. E o Palmeiras é o tipo de time que gosta de ser atacado e que sabe contra-atacar muito bem. Então, acho que se o Flamengo atacar o Palmeiras e der espaço, o Palmeiras pode ser muito perigoso nos contras. Pode machucar muito esse Flamengo. Então, acho que vai ser um jogo legal de se assistir e difícil de trabalhar. Próximo jogo, vamos ter aqui Ceará e Botafogo. Dificílimo. O Ceará vive um bom momento. O Botafogo vive um momento ruim fora de casa, tendo dificuldade. Precisa tentar manter aqui. Então a gente pega um time melhor fora de casa, mas que está tendo dificuldade fora, contra um time médio para ruim, mas que está indo muito bem dentro de casa, está sendo a pedra no sapato. Jogo dificílimo, dificílimo. Um ponto positivo a se explorar. O Ceará é muito forte dentro de casa nas bolas paradas, cara. Parece que muda o time. Então é um ponto bom aqui para o Ceará. Próximo jogo vamos ter o Grande Internacional de Porto Alegre, um time que tem tido dificuldade, que tá beirando a zona e que tem que agradecer ao Fortaleza, ao Vitória, ao Juventude, que realmente não estão expondo medo a ninguém, que realmente não estão botando perigo. Mas o Internacional tá tendo uma grande oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento. O Vitória está aqui a hoje 4 pontos, e se o Internacional faz a proeza de não vencer o Sport de Recife, o Internacional sim começa a se colocar no risco de, cara, ter o risco de ser rebaixado nas próximas 10 rodadas. Então o Internacional vive uma partida extremamente importante para começar a fazer esses pontos. É uma partida de 3 pontos pro Inter, cara. Tem que vencer o Sport. O Sport tá muito mal, não vence ninguém. A maioria das partidas só perde ou empata. Então é jogo para o Sport, é jogo para a vitória do Inter aqui. Próximo jogo vamos ter o Mirassol contra o São Paulo. O Mirassol que tá fazendo um campeonato muito bom, tá sendo um time duríssimo. O São Paulo é um time muito oscilante, fez partidas boas, partidas ruins, fora de casa tem ido muito mal. Então, não ganhou muita confiança para esse Lei São Paulo, mas o Mirassol é um time chato. O Mirassol é um time que melhorou bastante na bola aérea nos últimos jogos. Então, pode ser um ponto a se explorar. O São Paulo tem uma bola aérea forte, mas muito mais dentro de casa do que fora. Então, cara, é um jogo que eu acho muito difícil. Para fechar o dia, 8h30, vamos ter Bahia contra Grêmio. Um jogo que o Bahia dentro de casa tem sido muito forte, muito completo. A gente vê que o Bahia dentro de casa sai vencendo do Cruzeiro, depois sai vencendo e ganha do Palmeiras, sai vencendo e ganha do Flamengo. Então pega num Grêmio que tem tido muita dificuldade fora de casa, cara. Para mim é uma partida muito pro Bahia. Então é um jogo totalmente pro Grêmio. Pessoal, vocês viram aqui um domingo com poucas opções, mas que eu achei também bem interessante. Acho que com essa Champions League no meio da semana, a gente tem que ter muita cautela nesse domingo, nesse sábado também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e bons greens a todos.